Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje eu vou contar para vocês um caos que aconteceu comigo. Hoje é dia 13 de 1 de 2024 e eu já tinha passado por coisas semelhantes, né? Só que eu não conseguia descaracterizar com palavras os processos fisiológicos que desintimidavam o meu organismo, né? Bom, o relato começa no seguinte, né? É um relato de um caso que aconteceu comigo. Eu fui dormir ontem, né? Eu tenho dormido tarde, aí eu fui dormir. Aí era pra mim acordar normalmente umas 2 horas da tarde. Só que aí umas 10 e pouca, 11 horas, acho que era 10 e alguma coisa, não, 9 alguma coisa, acho 9h55. Eu tava dormindo e de repente eu comecei a sentir fisgadas, né? Aí eu meio que acordei no meio do sono. Aí eu lembro de eu estar num laboratório, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa num sentido, numa carga médica, né? Eu estava com uma carga médica, ou seja, uma coisa que precisa ser exigente, né? E aí de repente algo começou a me puxar do sono e eu comecei a brigar com esse algo, né, que tava me puxando do sono. Mas o coeficiente de razão de puxar tava estranho, porque geralmente quando alguém acorda a gente, ou quando a gente é acordado por algum barulho, geralmente esse barulho cessa e a gente acorda de uma vez. Não, a gente levanta da cama e a gente sabe, né, que as coisas estão normal. Só que no dia de hoje, por algum motivo, houve uma disrupção, né, um trauma nesse sentido do acordar. E tangenciado a isso, a minha ordenação fisiológica foi brigar. Porém, nessas brigas de não querer acordar, parecia que a minha artéria coronária, né, o vaso que irriga o coração, ele estava sendo comprimido, né? Alguma coisa estava comprimindo ele. E aí, né? E eu tava lá brigando. Eu tava tentando insistir no sono, porque eu sei que o sono pra mim é importante para descansar meus músculos e tal. Mas aí eu continuei brigando até que eu ressenti, né? Alguma coisa me fez levantar de uma vez e eu entendi o que era, né? Essa asfixiação do meu vaso coronário era por um motivo de ressonância. Você sabe o fenômeno ressonância? Então é quando duas ondas se somam e a partir dessa soma uma outra onda consegue fazer o controle de ocupar o som, né, sobre as vias, né? E aí no nosso corpo a gente tem várias vias dos mapas de distribuição colinérgica, né? O sangue não vai pro coração somente por pressão. Ele precisa mais do que isso, principalmente quando a gente está deitado, né? E aí o organismo ele utiliza a eletricidade. Os nossos sistemas eles falam quando a gente está dormindo, a partir das contrações, das descompressões, né, das pressões
do ambiente, do gás oxigênio e tal. É esse gás aqui. Porém, os fluidos ajudam, né? Os fluidos e a despreocupação diária. Não é à toa que a gente é bem afinado com o organismo e a gente entende quando alguma coisa está dando errado, né? Isso até é muito importante para as nossas células sinápticas, né? Que sobre essa contração da minha coronária com esse fenômeno de ressonância aqui da área, era para mim desvestigiar se esse fenômeno estava por noção ou desnoção, né? Estava acontecendo por quê? E aí eu fui investigar e aí realmente tinha alguém interferindo no meu sono e fazendo essa constrição, como se alguém fosse uma agente, uma cirurgiã vascular, né? Cirurgiã vascular. E hemodinamicamente, essa compressão do meu vaso foi num ponto bem delicado e traumatizou o meu coração, né? O meu coração, ele até agora está um pouco traumatizado, para falar a verdade. Ainda está em decaimento essa vasoconstrição. E eu sei o nome da pessoa, né? Eu sei os pareceres, né? A ditemática, né, do SOAR é o seguinte: a gente se acordou na fisiologia do sistema nervoso central a partir de acordoamento das notas conformacionais, né? Então a gente tem as primárias, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que evacuam e transparecem algo no funcionamento cognitivo do organismo quando a gente escuta elas na sequência. Porém, quando a gente modula essas notas com timbre e velocidade, a gente desorganiza de várias formas a descontração fisiológica do organismo, como se fosse um carro acelerando e freando, causando acidentes, né, sanguíneos. E aí nesse hemodinamismo de utilizar o sistema nervoso, as descargas elétricas, principalmente para os músculos, inclusive o cardíaco, que se sonda e tem um nódulo sinoatrial, que é uma desinjeção que não para de descarga elétrica, porque ele é o terminal elétrico de toda a transdução sonora, sem desocupação muscular, né? Então, quando você desocupa o músculo, ocupa o músculo, você desvia o trajeto, o terminal elétrico para os músculos. E aí você libera você libera hormônios que emocionam os disparos, né? As fibras motoras a receberem potencial de despolarização e tornar as coisas mais rápido. E aí você filtra a descarga elétrica do coração. Quando você não faz isso, o seu coração, em repouso do organismo, ele se desocupa e se modula para operar sobre a adaptação em que você se encontra. Só que nesse fenômeno de ressonância,
e com vários testes, né, vários estudos animais, né, com animais, é perceptível ver o trabalho de sondas, a partir com a utilização de sondas, fazendo vasocompressões se você pontua a partir de uma sonda a descarga em um músculo sobre a ejeção sonora de um influxo, né? De um influxo de notas chaves que incandescem fluorescências no organismo, que já vem há muito tempo trabalhado, desfluorescendo, né? Você causa essa vasoconstrição, ou seja, é como se fosse uma isquemia, né? Você causa um quadro às vezes isquêmico, né? Você vasoconstringe a artéria coronária, e aí o seu coração sente e começa a acelerar. E foi isso que aconteceu. Eu acordei, eu sentei, era como se eu tivesse sei lá, nem sei como eu falo, como que eu tava, que eu sentei aqui nessa cadeira e comecei a me entender, né? Aí registrar o que estava acontecendo. Aí essas pessoas estavam conversando e estavam chaveando a conversa, como se estivesse bulinizando, né, alguém que está ressentindo esse dano. E aí, como se fosse um cachorro que tá com um animal, né, que morde alguém e não quer largar por nada. Sabe aquele animal que morde e não quer largar? E quanto mais você puxa, mais dói. Mais ou menos isso. Então o que eu fiz? Foi sentar, relaxei e fui descomprimindo tudo que estava acontecendo com a linguajar técnico, né, da academia. E aí eu fui encontrando a persuasão, né? E aí o tema dessa persuasão de ressonância era vários temas que a gente encontra em filmes, né? De instituições midiáticas. Talvez elas sejam terminais para o músculo cardíaco fazer degestos, ações. Por exemplo, num romance, o músculo... Num drama, você fica meio assim... Poxa... E aí você vasoconstrindo. Então, esse profissional tava utilizando esses arcos reflexos terminais no coração que desvestigia essas contrações que já são arquitetadas e programadas já há muito tempo nas instalações midiáticas. É até um cuidado que muitas pessoas precisam ter. Só que eu não sei o que dizer sobre isso. Assim, não sei o motivo. Na minha vida tem vários motivos que eu poderia estar desmotivando para poder florescer e acusar. Só que nesse sentido eu não vou desflorescer nada, porque eu não sei o por qual motivo e razão eu fui alvo disso, né? Muita gente, eu acho que já é acometida por isso e não sabe dizer bem, aí começa a acreditar que é espírito, que aí utiliza vários de sintonias midiáticas pulsáteis, né, para referir a esses efeitos sonoros. Mas o que aconteceu foi isso, né? Hoje, isso nunca tinha acontecido assim, com essa evasão.
Bom, é, e aí uma coisa que eu percebi nesse profissional é que ele utiliza muita desevacuação, acho que com uma dada ativa de automatismo, de automatismo mapeável, sabe? Você tem um mapa, né? E aí você modula a descarga elétrica. Eu acho que o nome da operação é Gabriela, porque ó, a gente tem o G, que é a carga, o A, que é na tensão, carga na tensão, e o B que desarca o centro, né? Faz um arco no centro, no raio central da tensão vetorial. Então Gabi, o I, ele vai acender, ele vai levar o choque, ele vai desinterrogar a evacuação do vetor A, que expede na tensão fluxológica. Então a gente tem o Gabi, e o E, ele é como se flexionasse uma janela, um módulo de acômodo, de acomodal, né? É um cômodo na instrução fisiológica da referência. Então esse agente estava mais utilizando como intercessor agonista a resíduo técnica religiosa de aspirar modulação fisiológica no C, né? Então ele estava usando o maior de todos, que é o religioso, né? Que é o que vem Deus, né? Então aí pegou o Gabri, o R e o I, porque esse agente ele estava reencionando esse I, essa descarga nessa modulação. Então Gabri, né, para poder fazer a vasoconstrição, né, ou no influxo, né, na fluxofluorescência. E é o Gabri, e o E a comodulação, Gabriel, e o L é o tempo, né, é o desfecho, né, é o ângulo, é o controle de ângulo, né. O L, se você perceber, o L ele angula, né. Se você pegar o L, você tem um ângulo aqui, ó. Então você angula Gabriel, né, tudo aqui, ó, na boca, né, tudo por essa sonda. Gabriel, e o A, para depois que achar o vetor, ir afundando para desexpressionar. E quando a gente quando o vaso constringe, a gente sente, né, na descompressão da face. Então tava rolando isso, né? Rolou isso aqui hoje em casa, e eu acordei danificado, e assim, isso não aconteceu só uma vez, não acontece diversas vezes, né? E é diversas operações, né? Como se fosse um rato de laboratório. E aí o de hoje, né? Já aconteceu com outros fenômenos, só que com radiações, né? Algumas nesse sentido. Mas eu tomei coragem para gravar esse vídeo, para poder, porque eu compreendi, né, essa operação, né? Só que eu não entendi, sinceramente, eu não entendi.
eu vou continuar rezando e pedindo perdão a Deus pelos meus pecados, porque Ele mora em mim, né? E não sei porque, né? Sei lá, eu fiquei meio triste, mas eu não posso ficar triste não, porque eu preciso de força para poder desvestigiar e desmascarar essas coisas que ficam envolvendo, né, no nosso ser. Mas é bem isso, né? E assim, o soar, né, essa sonda, né, esse soar, ele era como se fosse várias transposições de imagens de arquétipos esportivos, né, que tem campos e tem leis, né, tipo assim, arquétipos de esporte mesmo, né, que são transmitidos pelas estações, tal, por exemplo, Fórmula 1, futebol, queimado, natação, todos esses esportes, assim, só que é como se fosse um gradiente desse esporte, que envolve o efeito, né, de sintonizar a ressonância, essa operação de ressonância na condução ao ponto da fala e trançando as sinalizações rítmicas desses figurinos, né? Desses figurinos midiáticos que nós utilizamos. Você tem vários tipos de linguagem, né? Que, por exemplo, o cara que narra o futebol, ele fala de um jeito, né? O cara que narra a Fórmula 1, ele fala de um jeito. O carro, ele fala de um jeito, né? A sonda do ar que expede os ritmos falam de um jeito. E aí nessas de cenas, né, eu me senti coado, né? Acuado e sei lá. Eu ainda tô um pouco, né, difícil até falar um pouco sobre isso. Mas é importante falar, né? Porque falar tira um pouco do organismo. Mas é bem isso que aconteceu. Eu não sei o nome, eu anotei ali algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Coronalinha. Ah, tá. Tem uns fármacos, né? Que eu achei. Acho que é digitálicos. Ah, era isso mesmo. Não tem competição de gente que digita rápido, né? E aquele barulhinho não meio que sintonia e fala alguma coisa. Então, eu acho que tem um desvestígio, né, sonoro desses fluidos que operam nessa. Eu vou mostrar para vocês, vai ficar melhor. Aqui, ó. Os cardioglicosídeos, né, ó. Os cardio, né, empurrando glicosídeos ou digitálicos constituem um grupo de fármacos usados no tratamento de doenças do coração.
nomeadamente arritmias e insuficiência cardíacas. E a gente tem isso aqui era o que eu precisava tomar. E aqui, ó, digitálicos. O cardioglicosídeo ou digitálico constitui um grupo de fármacos usados no tratamento de doenças do coração, nomeadamente de insuficiência cardíacas. E vamos lá ver. Competição de digitar. Se você assistiu uma dessas competições, né, por exemplo essa daqui, tá vendo esse barulho? Ele no fluido lógico do organismo, né, na distensão do registro lógico, ele opera nas descargas, né? O organismo ele desencontra, né, essas descargas do ambiente e lidar com elas para poder continuar atendendo à sua atividade. Porém, né, vamos por dormir, né, descansar em estado de sono, né? Porém, você está dormindo, você está com as descargas, né, te envolvendo, né, e você tem várias ondas, né? Só que se chegar uma onda uma ressonância que enquanto você está dormindo, e sobre esse fenômeno uma contração for feita, essa contração vai fazer fenômenos fisiológicos. Então foi basicamente isso que aconteceu comigo, né? Vamos ver aqui, ó. Coronária. Vamos pôr isquêmica. Isquemia. Aqui, ó. É mais ou menos isso que tava rolando. Válvula. Tipo isso aqui, ó. Tem a minha coronária e tava rolando uma coisa nesse sentido aqui, ó. Tava alguma coisa tava acidentificando essa região aqui, ó. E eu tava tentando lutar contra essa coisa. Só que essa coisa eu investiguei e era esse fenômeno de ressonância. Essa realização. E tudo isso no final foi basicamente para me constranger, gerar um trauma. Era basicamente porque eu fiz eu dilatei bastante eu tenho um registro de dilatação no meu organismo que eu compito que eu tô competindo com ele e tô fazendo uma remodulação cardíaca a partir dele, ganhando mais força, né, de contração. E isso tudo ia traumatizar essas minhas engrenagens, essas minhas razões, né, esses meus treinos. Por quê? Por causa dessa vasoconstrição. O decaimento da passagem, né, se ele fosse bem feito, como estava sendo feito, mas não foi terminado, ele iria me deixar, ele ia me perturbar, né? E aí poderia sobre isso ser brotado um desfluxo de descarga pesada psicológico por conta de toda essa sequência, esse quadro do sono, né? Por isso que a gente não deve levar a vida a peso e, por exemplo, por isso que eu estou falando com vocês aqui, eu não estou guardando isso para mim com ressentimento, porque a gente tem que despesar essas coisas que acontecem, a gente não sabe, né?
Então o que melhor fazer é despesar, né, dispensar e despesar toda essas coisas que acontecem com a gente. E tentar ser forte, né? Se gerenciar tudo isso para não guardar ressentimento nem mágoa, porque no mundo a gente está cheio disso, né? Pessoas transformando a realidade numa inaturalidade por conta dos controles, de registrar e ter, né, no consentimento de placas, noções, né, noções fascinadas, noções de controle. Eu mesmo tô terminando um curso que utiliza muito isso, que é a radiologia, né? Eu estou me formando em tecnólogo em radiologia. Então a gente utiliza muito modulação e controle de ondas para poder, a gente chama de salvar vidas, mas na verdade a vida nunca é salva, né? Esse fenômeno de salvar a vida mas é o cuidado que a pessoa tem e passa a não ter, e a gente tenta retomar o cuidado. Mas às vezes o cuidado que a pessoa passa a não ter pode ser um outro cuidado que ela desencontrou. Contudo, a gente sempre tem os médicos e as remediações para poder desprever o quanto é necessário utilizar essas ionizações para poder tentar ajudar, né, na reocupação da preocupação com a vida, né? E aí a gente tem essas aí agora, né? Essas novas, essa é nova para mim, né? Essa hemodinâmica de fazer compressão em vasos, né, de calibre fino. Porque imagina se o meu vaso cria uma lesão frente a isso, ou uma placa de gordura. Para tirar depois é desafôlego, né? Desafôlego. Eu tô rindo aqui, mas sinceramente eu tô bem triste em relação a isso. Só que pra que, né? Pra que eu vou deixar brotar tristeza, né? Joga depois no descanso. Mas é bem isso, né? Eu não tenho aqui por que falar o nome das pessoas ou tudo que eu sei sobre o que aconteceu e o que eu desenvolvi. Sabe o que eu fui fazer depois? Eu fui arrumar a casa, arrumar a área aqui, né? Eu fui passar pano, fui fazer essas coisas. Mas, nossa senhora, eu nem sei o que eu queria no momento. E aí, beleza, a gente tem toda essa despilharia, esse excesso de açúcar no jarro, né? E no vaso também, né? Tentando desviar o açúcar para prender o vaso. E esses traumas, né? Colinérgicos. Eu acho que era só isso mesmo. Eu tô tentando ver se eu tenho mais alguma coisa. Beleza. Só para retomar. Porque foi meio assim, muito disruptivo. Porém, eu já presenciei muitas vezes o pessoal fazendo isso. É como se você tivesse numa roda de amigos ou assim, tivesse um monte de gente conversando, e aí cada hora parece que conversa um gênero, né? Um gênero. E aí às vezes né, igual numa orquestra, tem um solista e tem a orquestra, né? E aí o solista às vezes ele entra
em um certo solo, e aí ele muda o tom rapidão, igual o camarada muda ali no digitar, né? E aí se você está dormindo e sobre a ressonância você começa a sentir isso, toda essa técnica de desmapear o organismo e o sentido cognitivo dos terminais colinérgicos, né, de disparo, você acaba alcançando mesmo determinadas terminais, né, terminais dessa transdução elétrica. E aí foi o que aconteceu. Eu tenho certeza que foi isso. Eu não sei, é a primeira vez que eu tento explicar isso. Depois eu vou tentar fazer algo melhor. E isso tudo me fez pensar sobre tudo na vida, né? E principalmente sobre os esportes, né? E o que significa líder de torcida, né? Torcida. E aí você tem a torcida e você tem o L do ângulo dessa torcida. E você tem a aspiração fisiológica dentro do ângulo dessa energia, né? E aí você pode fechar e pode abrir esse ângulo, né? Sobre a adequação midiática e sobre status de sujeito aplicando modulação na onda, a onda que sai em L, ó, Gabriel, L, Brigael, Obrigael, L, vai fazendo como uma boca, como eu estou fazendo agora. E aí, dependendo do laboratório, né, do estudo e da reação, o pai, né, o anjo, ou o comando, né, dissonante, de sonda, fala pesado, né, vai falando assim, não quero pegar aqui, vou pegar aqui, você não vai não vai sair não. E aí dependendo do sentimento do antagonista, que está lutando para ficar dormindo ou para preservar o sono ou a atividade, que, né, o circuito ativo dele, a rotina diária, a receita, que tem um agonista e um antagonista. E sobre um fenômeno ressonante, a gente separa a ressonância entre duas ondas que se cooperam, né, que estão assim, para crescer. E aí sempre uma quer ser a agonista da outra. E aí a agonista, ela sempre, né, ela assegura a ressonância e depois, sobre a segurança da ressonância, ela manda outra sonda. Então ela está segurando a ressonância do cara com sono, e aí no outro tá falando com ele como se fosse uma voz interna, né? A voz do sono, a voz de Deus, a voz do Gabriel. O anjo Gabriel falou para Maria no sonho, e tal. E aí vem aquelas versões de designificar, desapontar ou apontar alguma coisa. E o que veio me apontar hoje foi a minha coronariazinha, né? Não, me deixou muito triste. E depois veio uns líderes de torcida aí na tarde, né? Gerenciar umas torcidas, né? E várias coisas aconteceram no dia de hoje. Hoje é dia 13, né? 13 de janeiro. Não? E aí sobre isso, foi assim mesmo, né? Não tem não tem os trator que pisa nas plantas, assim, sem perguntar se pode ou não pode. Então hoje foi comigo, então.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, né? Vou rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria para poder desocupar isso e emocionar o perdão, porque é difícil mesmo, né? E aí, sobre isso, tentar atender isso e ficar mais forte sobre isso com esse registro. Então vamos lá, né? Se você já tiver passado por isso ou estiver escutando meu relato e estiver precisando, tá aqui alguém que pode te entender, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah, Senhor Deus, que eu possa perdoar todas essas dores, essas causas, essas coisas que eu não sei. E que o Senhor possa nos abençoar nesse dia de hoje, né? E tirar esse trauma da gente. A gente já tem muitos traumas nas nossas bagagens, nas nossas sinapses. Traumas que de vez em quando ajudam a gente a desvacuar algum significado de sentido, né? Que tem apreendido o nosso funcionamento, né? O nosso ritmo de gostar das coisas e de apreciar os L's na vida, nas nossas vias. Nos ajuda então, Senhor, nos ajuda a vencer, nos ajuda a nos edificar e não ter medo de todas essas ameaças, de todos esses anjos e santos que querem cooperar com a gente mediante o Senhor, mas ainda não estão prontos, ou não sabem, ou não têm confiança bastante na gente para poder interceder de uma outra forma. Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que tenham nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado pelo existir. Obrigado pelas disposições, né, celestiais. Obrigado por todo o encanto e todas as descompressões dos encantos, né? Que o Senhor nos envolva com esse seu poder e nos ajude a ser vitoriosos, né? Não só no dia de hoje, mas em toda a vida. Que o Senhor possa nos carregar no seu colo e nos entender como energias da sua energia, da sua composição das matérias e representação. Que a gente não deixe o Senhor com vergonha, que o Senhor possa, com toda a sua força, nos administrar nessa terra, nessa vida e nessa passagem nossa. Queremos pedir perdão, caso se o Senhor deixou com a nossa subtração a realidade para nos desenvolver e nos desequilibrar nesse desenvolvimento com as pessoas e entre os seres, né? Nessas órbitas e nesses conjuntos. Perdão, Senhor, se a gente não toma as atitudes mais cabíveis que o Senhor mais desejava. Perdão, Senhor, se a gente não parece com os seus pareceres, se a gente não honra o Senhor da forma como o Senhor espera que a gente honre, e a gente tenta agradecer mesmo com todas as dúvidas que a gente tem sobre o Senhor e o seu cuidado conosco. E que o Senhor possa aumentar a nossa fé, para que nós, os nossos familiares, as pessoas que a gente se preocupa, mesmo que de longe, né, só pensando nas condições de vida que eles estão,
todos os nossos tios e nossas tias, os nossos animaizinhos, que o Senhor toma conta deles e preserve toda a edificação que eles nos fez, para que essa purificação constante na nossa vida, de ter em representação o ser que somos frente a tudo isso que você inventou e desinventa a partir de nós, com a gente tentando acreditar que estamos por um melhor, até que as reações nos digam o contrário. Possamos ser perdoados e perdoar uns aos outros, e receber, ganhar com isso e confiar nesses ganhos, né? Bom, hoje é dia 13/1/2024. Eu me chamo Abner e tenho 28 anos. Estou quase completando 29. Esse é um vídeo disruptível, muito disruptível para mim, porque resolvi fazer ele até porque eu achei muito nocivo, né, peçonhento, tudo isso que aconteceu comigo, né. É bem amargo essa sensação, né. E eu sei que muita gente passa muitas coisas semelhantes em outros traços, né. Por exemplo, eu pensei assim, em animais com fome na selva e vendo predadores comendo caças. Eu pensei em faxineiras que às vezes são discriminadas, ou discriminados, e saem da casa dos patrões com a sensação de que eles roubaram algo. Pensei em situações que são bem noticiadas nas novelas. Só que o que eu passei hoje foi bem diferente, né, do que... Foi bem tecnológico mesmo. Foi como se existisse um programa, né, governamental, alguma coisa nesse sentido, para poder, que mapeou essas coisas e faz isso, tipo umas lobotomias por sondas, algumas coisas nesse sentido. E aí eu fiquei curioso, fiquei debochando assim dessa tecnologia, né? Mas eu sei que é possível, né? Porque para Deus tudo é possível. Só que eu não entendi por que cargas d'água, né? Isso veio acontecer comigo. Bom, se você já passou por algo nesse sentido, ou sabe o que aconteceu, fique aí a minha sugestão, deixe nos comentários para me ajudar a até me entender melhor sobre isso. E é isso. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.